Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando com vocês devocionais debaixo do tema Conscientes de Cristo. Hoje eu quero compartilhar alguns versículos com vocês com o título Vencendo o Desânimo. Nós estamos vendo aí durante a semana, já vimos sobre como vencer o pecado, como vencer o medo, e agora veremos como vencer o desânimo. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Amados, muitas vezes em nossa jornada cristã, em nossa caminhada, as circunstâncias contrárias aparecem, temos sofrimentos, temos guerras, temos momentos desafiadores, difíceis, e aí não sabemos exatamente como enfrentar tudo isso. E a principal característica que precisamos entender aí para nossa vitória é termos consciência de Cristo. Sabe, essa é uma verdade que nós precisamos compreender e assumir para a nossa vida. É muito fácil para nós tirarmos os olhos de Jesus e colocarmos os olhos em nós mesmos, nas circunstâncias, naquilo que não dá certo. E não é assim que nós andaremos em vitória. E aí, quando eu falo em vitória, é ter uma vida segundo Cristo conquistou para nós, que não depende das circunstâncias externas, mas depende simplesmente do que Cristo é e do que Cristo realizou. Então, para nós andarmos como vencedores de fato, que já somos, porque estamos em Cristo, somos mais que vencedores, mas para de fato experimentarmos isso, precisamos aumentar a nossa consciência de Cristo. Quanto mais olhamos para Cristo e para as verdades contidas no Evangelho, mais e mais a vida dele que foi depositada em nós se manifestará. Então aí sobre o desânimo eu quero compartilhar com você. Primeiro eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo faz essa declaração: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, eu achei muito interessante essa declaração aqui, se nós olharmos para todo o contexto em que foi escrito. Se nós lermos ali 2 Coríntios capítulo 3, ele começa a explicar a gloriosa verdade da nova aliança, que é incomparável, não pode se comparar com a antiga aliança, algo que é muito mais poderoso, algo que traz vida. E aí no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele expõe toda a dificuldade dele, dos seus companheiros, em pregar essa verdade, em anunciar as verdades do Evangelho. E aí ele faz essa declaração: olha, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas sabemos que não somos abandonados, porque Cristo está conosco o tempo inteiro. Às vezes ficamos até meio abatidos, mas não destruídos. E é interessante porque ele continua ali escrevendo sobre os desafios de pregar as verdades do Evangelho. E aí na conclusão, ali no capítulo, no versículo 18 de 2 Coríntios 4, ele faz uma conclusão extraordinária. Ele diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, nós precisamos cada vez mais termos consciência de Cristo Jesus. Precisamos nos tornar conscientes das verdades do Evangelho, conscientes do propósito de estarmos aqui, que é manifestar a vida de Cristo. Conscientes das verdades eternas. Sabe quando o desânimo bater a porta? Fixe os teus olhos, não naquilo que os teus olhos naturais enxergam, mas naquilo que você não vê, naquilo que é eterno. Mantenha a tua consciência em Cristo Jesus.
Mantenha a tua consciência nas verdades do Evangelho, nos propósitos eternos. Mantenha a tua consciência nas verdades eternas. É assim que vencemos o desânimo. O desânimo pode bater a nossa porta? Pode. Mas como que vencemos o desânimo? Nos tornando conscientes do Evangelho de Cristo Jesus, das verdades eternas. Amados, podemos muitas vezes nos sentir pressionados, assim como o apóstolo Paulo falou. Mas ainda que estejamos pressionados, não vamos desanimar. Por quê? Porque estamos conscientes das verdades eternas, das verdades celestiais. Não vamos fixar os nossos olhos, os nossos pensamentos, entregar o nosso coração para as coisas terrenas, para as coisas que enxergamos. Mas vamos entregar a nossa mente, vamos entregar os nossos pensamentos, a nossa consciência, o nosso coração para as verdades eternas do Evangelho de Cristo Jesus. Que eu e você possamos nos tornar cada vez mais conscientes do Evangelho, do poder do Evangelho, o Evangelho que é poderoso para salvar todo aquele que crê. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor realizou uma obra completa que está consumada. O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos perdoou, nos justificou, nos redimiu, nos resgatou. Muito obrigada por isso, Pai. Nos ajuda a termos consciência das verdades eternas, das verdades celestiais. Nos ajuda a manter os nossos olhos naquilo que é eterno, Pai. Quando o desânimo bater a nossa porta, que nós possamos nos lembrar, falar para nós mesmos, ministrar o nosso coração com as verdades eternas, com as verdades do Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos assim. Nos ajuda a colocarmos em prática essa vida que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda a vivermos por meio da vida de Cristo que o Senhor mesmo depositou em nós. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.